Bom, eu sou Patrícia Helney, sou artista plástica, mas de formação acadêmica eu sou professora de educação física, professora especialista de ginástica, sou uma pessoa que gosta muito da atividade física, uma festeira número 1, até por isso grande parte da minha obra tem relação com as festividades. E eu comecei nas artes muito novinha, eu comecei com 11 anos, foi minha primeira exposição em Brasília. Eu frequentei a Escola Classe, a Escola Parque, que era uma escola, para mim, maravilhosa, porque na parte da manhã se estudava português, história, geografia, essas coisas. E na parte da tarde, o aluno tinha o direito de fazer oficinas. E a gente que escolhia qual oficina que a gente queria. Agora você pensa, eu criança podendo escolher se eu queria trabalhar com madeira, se eu queria trabalhar com metal, se eu queria trabalhar com tecelagem, com confecção de bonecos, e era tudo relacionado à parte da manhã. Então, na questão do português, se a gente fazia alguma redação, a gente podia pegar essa redação que a gente fez e transformar em bonecos, fazer música. Eu participei de um festival de música e eu inclusive fui premiada. Eu lembro da letra da música até hoje, com um berimbau de prata, foi segundo lugar que a gente participou. E eu sempre tive envolvida com essa questão da arte, mas a gente, que vem de uma família tradicional, é sempre muito importante uma outra formação. Não porque a família da gente não acredita que a gente possa ser um artista, mas porque o artista, infelizmente, ele é muito deixado de lado na sociedade. Carrega um estigma, né, de uma série de circunstâncias. Então, é complicado na família você ser apenas artista. Então, eu precisei de estudar, e como eu sempre gostei muito de ler, e isso é forte em mim até hoje, eu leio mais de 20 livros por ano, tenho essa paixão, eu sou apaixonada por biblioteca, por livraria, isso me enlouquece. Até muitas pessoas não sabem, mas sou totalmente apaixonada. E aí, isso daí facilitou com que eu fizesse uma universidade. Para quem não sabe, eu comecei farmácia e bioquímica, fiz 2 anos de farmácia. Eu fiz letras durante 1 ano, mas eu era mais monitora dos professores do que aluna, e eu, por gostar de ler, inclusive, que eu fui fazer letras, mas aí não consegui fazer. Aí eu fui fazer, além da farmácia, psicologia também, mas aí levar a farmácia e psicologia eu não dei conta. E aí acabei largando tudo e fiz a educação física por gostar de atividade física. Só que é tal coisa, quando a gente é artista, a gente não consegue fugir daquilo que a gente é. Está no sangue. Para a gente se sentir vivo, a gente tem que estar produzindo. E enquanto professora, eu sou muito sistemática, até de temperamento mesmo. Apesar de ser artista, todo mundo acha que o artista ele é totalmente maluco, que não tem compromisso com nada, e é muito pelo contrário. Para se fazer arte, se você não for disciplinado, se você não tiver um foco, você não consegue ser absolutamente nada. E aí eu precisei de estar ali sempre na luta, correndo atrás. E a educação física me tomava muito tempo. Então eu resolvi chutar o pau da barraca e fui ser artista. E aí, como eu coloquei anteriormente, né, com 11 anos foi minha primeira exposição e a partir daí eu fui crescendo. Meus pais, principalmente minha mãe, tentou me colocar em ateliês de arte, escolas de arte, para que eu tivesse uma orientação. Só que esse meu temperamento, assim, digamos que, entre aspas, meio rebelde, eu não conseguia que ninguém me mandasse nada, fazer cruzinha em tela, fazer não sei o quê, dividir em quadradinho, de jeito nenhum, ou me fazer copiar alguma coisa. Eu não dava conta disso. E aí eu mesma fui criando, né? Fui descobrindo os meus caminhos. E eu fui descobrindo como? Observando os outros artistas. Isso sempre para mim agregou demais. Tanto artistas de outras profissões, assim, artistas de outras profissões, fica engraçado isso, mas é assim, os músicos, os artistas de teatro, o bate-papo com as pessoas, os próprios artistas plásticos, né? Aquela de ver produzindo, de olhar a obra, isso só foi acrescentando para o meu trabalho. E aí, a partir daí, eu comecei a participar de várias exposições aqui em Campo Grande, porque primeiro eu vim de Brasília, eu nasci em Belo Horizonte. E nasci em Belo Horizonte por, digamos assim, um acaso do destino, porque minha mãe é corumbaense,
Meu pai é mineiro, eles se conheceram, casaram, e aí foram morar em Brasília para morar longe da família. E até porque meu pai foi funcionário do Juscelino. E eu nasci na época que Brasília estava sendo fundada. E aí eu falo para todo mundo que eu sou candanga também. E para nascer, no Brasília não tinha hospital quando eu nasci. E aí minha mãe foi me ter em Belo Horizonte, aí voltou para Brasília e por isso eu estudei em Brasília. Quando foi em 72, a minha avó adoeceu e nós viemos de Brasília aqui para Campo Grande. Campo Grande ainda era bem pequenininha. E eu vindo de Brasília, eu estranhei muito, porque a gente tinha uma liberdade em Brasília que era diferente da daqui, do estado de Mato Grosso ainda, né? Eu era acostumada a andar de short, andar de vestido, a ficar mais tranquila, assim, e mesmo com 11 anos, 12 anos na época, se não me engano, não podia aqui em Campo Grande. Quem andava assim era mulher de rua, sabe? Existia um preconceito muito grande. Eu sofri pra caramba. E eu saí de uma escola que era muito livre, que como eu falei anteriormente, da escola classe, escola parque, e fui para um colégio de freira, fui auxiliadora. Aí da auxiliadora eu fui para o Dom Bosco, sempre escolas católicas. E naquela época eu fui até por gostar muito de rezar, por gostar muito, acreditar em Deus, as freiras me convidaram para ser freira. E aquilo me deu um desespero. Elas falavam assim que eu tinha... que a minha alma era para ser freira. E aí eu falava, mas... como que eu vou ser freira, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de namorar. E aí a minha mãe falou assim, não, minha filha, você pode ser religiosa sem ter que ser freira, né? Ai, essas coisas emocionam a gente, né? Então, e aí lá na auxiliadora mesmo eu já comecei a participar de exposições também. E aí participei de um movimento que era eu lembro bastante, que era Iria Colatti, eu fui da Associação dos Artistas. E eu, assim, eu nunca priorizei ser chefe de nada, ser diretora de nada, ser presidente de nada. Tive vários convites, mas no meu temperamento, eu nunca tive a vontade, não é de aparecer, mas essa coisa de estar lá na frente, de ser quem vai puxar o resto, não. Eu sempre gostei de estar na retaguarda, dando minha opinião aqui atrás, sabe? E aí, na Associação dos Artistas, eu era secretária da Iria. E foi um movimento bom que a gente teve naquela época. A gente fazia bastante exposições, lutava por espaços, como continua até hoje, né? E aí, depois dessa Associação dos Artistas, eu lembro junto com o Hilton, uma vez o Hilton, eu tinha 18 anos na época, era o Hilton, o Jorapa, eu, o Henrique, o Adilson. Nós fomos convidados para fazer uma exposição, acho que foi em São Paulo. Eu acho que o Cândido até estava nessa história, porque era um lance do Partido Comunista, e eu não queria ser, eu nunca apreciei essa coisa de política. Eu sou uma pessoa que posso falar que eu sempre estive fora dessa questão política. E o Cândido sempre falava assim para mim, Patrícia, política está em tudo, não sei o que lá. Eu falei assim, mas essa coisa de partidarismo, disso, daquilo, tô fora. E aí era um ônibus que a gente, acho que fretou um ônibus ou ganhou um ônibus do governo para ir fazer essa exposição. E aí, né, eu menor de idade, eu acho que eu não tinha 18 ainda, meus pais não deixaram eu ir de jeito nenhum. E também porque era Partido Comunista e a minha família sempre foi mais tradicionalista, né? Todo mundo mais de direita. E aí eu não pude ir nessa. Mas sempre tive junto nesses movimentos culturais. Quando o grafite ainda nem era moda, a gente já pintava aqui os muros de Campo Grande. E eu lembro de uma vez que eu pintei aquele muro lá da Mato Grosso, onde hoje tem aquela igreja enorme lá. E eu sei que eu fiquei muito brava. Porque eu e vários artistas também da época lá, passamos um dia inteiro pintando aquele muro debaixo do sol quente, porque aqui em Campo Grande é muito quente. E aí, não passou uma semana depois, pintaram um muro de branco para colocar partido político. Ah, nunca mais fiz muro nenhum. A minha carreira de grafiteira acabou aí. Isso foi nos anos 1990 e qualquer coisa. Nunca mais pintei muro em Campo Grande. Assim... Só quadro mesmo, para não correr esse risco de alguém apagar minha obra. Porque, olha, não é fácil não estar pintando. Porque você tem que criar uma história na sua cabeça. Eu vi aqui o depoimento do Cadu, ele falando de contar histórias. Eu também sou uma super contadora de histórias. Eu nunca consegui me reduzir. Eu falo me reduzir porque, assim, na tela, normalmente o artista coloca
uma só coisa. Eu não, na minha tem 1000. Uma vez me perguntaram assim, Patrícia, você tem bois? Porque eu fui num evento que era só de fazendeiros, né? E eu não sou fazendeira, sou filha, mas, né, filha não é a mesma coisa que ser, né? E aí, você tem boi? Eu falei, tenho um monte de boiada, é só olhar nas minhas telas. Sempre tem um monte de boizinho indo, boizinho vindo. E isso é legal, falar de boi. Falar de boi numa terra de boi, né? Então, e nos meus quadros, eu sempre gosto de colocar muita referência, muitas casas, para fazer referência à família, muitos bois para contar a história do nosso estado, porque o nosso estado, a nossa cultura é toda aí, né? Quanto que custa o boi, quanto que custa um quadro, é o preço do boi. E colocar as pessoas, eu sou apaixonada pelas pessoas, então tem sempre muita gente. Eu não consigo abstrair. Esses tempos aí atrás, eu estava numa feira, eu gosto de participar dessas feiras na praça, esse contato com as pessoas, para mim é muito importante. Como eu tinha falado antes, né? Só agrega. Então, me conforta estar no meio das pessoas, pintando. Porque até é uma maneira de eu interagir melhor, né? A hora que eu estou pintando e aquele barulho no entorno me ajuda a concentrar. Eu sou diferente. O silêncio, é o silêncio interior que me alimenta. Mas o barulho do externo traz muitos conteúdos para o meu trabalho. E é interessante. E aí uma artista, a Ana Ruas, falou, Pati, como que esse seu fundo de tela é bonito? Por que você não faz umas coisas assim abstratas? E aquilo eu fiquei pensando, ela falou, tem tanta gente que precisa de artistas que consigam fazer essa coisa da cor, do abstrato, e você consegue tão bem. Aí eu fiquei pensando naquilo... Mas essa não sou eu não sou vazio, eu sou repleta, eu sou plena. A minha obra, ela só tem identidade comigo, ela só é minha se ela é cheia de detalhes, né? E aí vamos nessa de exposições. Nessa história toda minha, que já vai para lá de uns 40 anos, porque como eu falei com vocês, minha primeira exposição foi com 11, né? Já tem mais de 40 anos de exposição aí na estrada. Você vai conhecendo um monte de coisas, fazendo exposições individuais, exposições coletivas. Eu sempre procurei fazer mais exposições coletivas, até para não aparecer tanto, talvez, né? Como eu já falei antes, eu não gosto de estar aparecendo muito. Quando eu faço individual, isso judia de mim. Eu gosto mais de estar assim no meio de todo mundo. Essa do individual é sofrimento, porque além de você estar parindo os quadros, eu sempre falei isso, Cândido sabe bem, eu sempre fiquei grávida dos meus trabalhos. E foram muitas gestações, né? Já tem mais de, eu acho que umas 500 telas aí de história. Eu nunca contei, mas eu acho que é mais ou menos isso, talvez. E são gestações. E aí você pare o teu filho. E aí as pessoas olham o teu filho. Umas olham com amor, outras olham com desprezo, porque não sabem o quanto que você colocou ali. Lá vai eu de novo. Aí, ó, em 2000, eu comecei a participar de exposições internacionais. Fui convidada para fazer uma exposição em Portugal. Fiz exposição em Évora, em Arraiolos e algumas outras cidades que eu não lembro. Aí, de lá, foi um ano que foi muito engraçado, porque eu mandei meu trabalho. E aí depois, não, primeiro foi em 98. Aí em 2000 eu fui convidada. Aí mandei quadro. Aí quando eu peguei e fui. Quando eu cheguei de volta em Campo Grande, não demorou um mês, eu fui convidada para expor em Madrid. Aí eu falei, não, eu tenho que ir. E para me virar no dinheiro para ir? Isso que era a dificuldade. E aí eu participei de um concurso aqui, ganhei o primeiro lugar e o prêmio era uma passagem para Cancún, para ficar lá em Cancún uma semana com tudo pago. Daí eu fui lá na agência de turismo, eu ganhei um prêmio foi no militar lá, não sei de qual que foi. E aí eu fui lá na agência de turismo e falei, olha, vocês me deram, eu ganhei um prêmio lá pelo salão que eu participei, pelo concurso que eu participei aqui em Campo Grande, só que eu quero mudar, porque eu fui selecionada para estar expondo na Europa e eu não tenho como ir. Aí eles me deram só passagem, estadia não. E como que eu ia fazer para ficar lá? Aí eu fui com a minha cara e com a coragem. Essa não foi para Madrid, essa foi a Bienal
de Florença. Aí eu consegui. Quando eu cheguei em Florença, eu não tinha onde ficar. Eu fui com a cara e com a coragem e pronto. E aí, quando chegou lá, uma artista brasileira que tinha conseguido um quarto no hotel, ela falou, você tá sem lugar para ficar? Eu falei, tô. Ela falou, fica comigo, não tem problema, né? E aí eu fui ficar, fora os meus medos internos, tal. Eu falei, ai, não sei o que lá, minha cabeça, né, de um lado, né? Aí do outro falou, e daí, eu sou mulher feita, né? Qual que é o problema, né? E aí foi uma exposição tão boa, foi tão legal lá, que eu não queria mais voltar para o Brasil. Isso foi em 2001. Foi uma loucura para eu voltar. Meu filho me ligou e falou assim, mãe, você lembra que aqui você tem filho? Meu filho mais velho. E aí, aquela coisa, né? Voltei para o Brasil sem querer voltar. E aí, continuei a participar. E isso me fez lembrar que em 2000 eu vim para Londres também, fui para Londres também, que eu tive uma exposição em Londres. E eu lembro bem que eu fui pedir aqui para os políticos de Campo Grande para me ajudarem, para eu poder comer lá em Londres e tal. E a única pessoa que me ajudou, eu lembro bem, foi a Celina, filha do Dr. Wilson. Ela me ajudou com $200 para eu ir. Que isso transformado em libras, só dava 100, né? 100 libras. E quando eu cheguei lá, eu consegui ficar em Londres, na casa do estudante. Era no último andar. E aí eu vi tudo uma coisa diferente. E eu fui para Londres, foi muito engraçado, isso eu tenho que contar. Porque, assim, eu não tinha casaco para ir para lá. Porque, primeiro, o casaco que a gente usa aqui não funciona. Porque aqui é tudo lã acrílica, lá só tem que ser lã mesmo, né? E aí era casaco emprestado de um, luva emprestada de outro, sapato emprestado de outro, sapato forrado de lã, foi uma comédia. Eu era com luva branca. O casaco que eu consegui era um casaco que parecia do Sherlock Holmes. Eu mesma ria de mim, por causa que era verde, parecia uma pelerine verde aqui, assim. Era um troço bem engraçado, aquele casaco. Mas eu não tava nem aí, eu tava indo para minha exposição, né, lá em Londres. E aí, de Londres, eu fui para Paris. De Paris, eu fui para Itália. Eu ainda entrei pelo norte da Itália, eu entrei de trem. E tudo isso eu consegui, assim. Em Londres, eu não vendi quadro nenhum. Mas quando chegou em Paris, eu vendi um quadro. Aí, de Paris, eu fiquei na casa de uma amiga. Aí, de Paris, eu fui para Geneve. Fui para Geneve, para casa de uma amiga. Lá eu não tinha exposição. Só que essa amiga, ela me levou numa casa de artista. Nossa, isso foi uma super de uma emoção para mim, porque quando chegou lá, era uma casa de 3 andares, só de material de arte. Ela falou, Paty, escolhe aí o que você quiser. Eu falei, hã? Ela falou, escolhe o que você quiser que eu vou dar para você. Nossa Senhora, aquilo ali foi demais para mim. Pensa, um artista dentro de uma loja de material de mais de 3 andares de loja, você escolheu o que você quiser, eu pirei. Peguei um monte de tinta, mas assim, eu sempre respeito o outro, né? Eu sei que a minha liberdade vai até um determinado momento. Eu procuro nunca ser invasiva, nem abusar de ninguém, né? Não é porque ela estava me dando aquilo ali que eu ia usar, né, disso. Daí eu comprei material que fosse suficiente para eu estar produzindo lá. E eu acabei deixando em Genebra 8 telas. E foi engraçado também, porque assim, eu comprei esse material e ela tinha um amigo que era chefe da polícia da inteligência suíça. O nome dele é Laguerre. E o cara tinha um bigodão assim. E aí ele chegou para mim, lógico que ela traduzindo, porque eu só conseguia falar o inglês. E ele falava francês, acho que ele falava inglês também, mas acho que o meu inglês não era assim tão bom, né? E ela foi de tradutora e ele perguntou pra mim se eu não faria uma onça pra ele. Falei, faço. Só que ele pediu pra eu fazer uma onça brava. E se teve uma coisa na minha vida que eu nunca consegui fazer, foi gente brava. E aí fui fazer a onça brava. Aí a onça... E o europeu é assim, ele combina uma coisa com você e ele é firme na palavra dele. O preço é aquele, ele não pede desconto nem nada. E eu dei meu preço. Ele falou que tudo bem, eu fiz a onça pra ele, só que a minha onça estava sorrindo. E para completar, eu ainda fiz um bigodinho da onça assim para baixo, que era o bigode dele. Ai, mas aquele eu adorei de ver a cara dele. Na hora que ele viu a onça, pensa, um chefe da polícia, aquela coisa assim toda séria, um homem grandão, ele mais parecia um viking. Na hora que ele viu a tela, ele fez assim, ó. Ai, mas eu adorei, eu juro que eu adorei. E ele comprou a tela. Aí
Eu sei que eu acabei deixando lá em Genebra mais 7 telas, assim. Aí já saí com mais dinheiro de Genebra. Aí eu fui para a Itália, fui de trem, porque minha irmã estava morando na Itália, e eu fui para a Itália. E entrei pelo norte da Itália. E foi lindo, porque quando as pessoas no trem ficavam sabendo que eu era artista, teve gente que me deu caneta, teve gente que me deu comida. Foi a primeira vez que eu vi uma laranja vermelha, assim, nunca tinha visto uma laranjona grande vermelha. E aquilo lá foi bem bom também, bem legal. Aí entrei pelo norte da Itália e fui conhecendo aquela Itália e aquilo me deu uma coisa de saudade, que se eu sou espírita, e se não fosse essa coisa de ser espírita, eu não teria entendido, né? Uma saudade, uma coisa forte que me bateu no coração quando eu entrava lá. E tanto é que eu aprendi o italiano, eu hoje sou fluente no italiano, eu falo muito bem italiano, e foi assim, de ouvir, nunca tive aula nem nada. E o inglês que eu estudei uma vida inteira, eu sou capenga, né? E o italiano não. Eu acho que eu já devo ter tido alguma vida por lá, com toda certeza. E foi muito bom na Itália, porque daí as portas foram se abrindo e eu comecei a fazer exposição. E eu estava lá, fiquei 3 meses, e aí foi que meu filho também ligou, né? E falou, volta, mãe. Voltei, mas quando eu cheguei no Brasil, fui convidada para expor em Madrid. Aí voltei para Madrid. Aí a minha irmã falou para mim, Patrícia, Brasil, Europa não é ponte aérea, né? Quer dizer, num ano eu fui 4 vezes. Mas isso daí foi para mim, me fez muito bem enquanto artista, porque você vê essa civilização só me acrescentou demais, só me fez mais forte, mais jovem, porque ver toda aquela arte, toda aquela cultura, todo aquele povo, eu falo, o europeu, ele olha para o teu trabalho, ele fala, nossa, eu estou vendo no teu trabalho isso, estou vendo aquilo. Viram pintores que eu sou apaixonada e que aqui no Brasil ninguém nunca percebeu na minha obra isso. E eles lá, conversando comigo, falaram. Então aquilo foi demais para mim. Eu me apaixonei por tudo lá, principalmente pela cultura. Porque você vê, quando você conversa com as pessoas, é um outro linguajar. Eles respeitam o artista, eles têm um carinho todo especial pelo artista. O artista não é visto como um Zé Ninguém da sociedade, muito pelo contrário. Eles veem o artista como alguém que conta a história do país, como alguém que tem um outro olhar sobre tudo o que acontece, né? É um contador de história de uma forma mais do coração, da emoção. E aquilo para mim foi muito, assim, eu fiquei com vontade de morar lá mesmo. E aí, como diz o Cândido, fala da medicina, né? Está falando da memória. Eu, aqui na minha memória, não queria falar da minha vida particular. Mas a minha vida particular, ela tem tudo a ver com a minha vida enquanto artista. Eu passei por situações muito graves de vida. Eu, contando até com as minhas cesáreas, ao todo foram mais de 25 cirurgias. E eu sou uma lutadora, uma guerreira, uma pessoa que, muito embora as vicissitudes da vida, eu sempre carrego um sorriso no rosto, porque eu acredito que tudo aquilo que eu passei e que eu tenho passado fazem com que eu me torne cada vez uma pessoa melhor e que, na verdade, é uma forma de eu resgatar algumas coisas que lá, talvez no meu passado, de tantas e tantas outras vidas, fizeram algumas coisas que eu fiz, e essa é uma forma de eu resgatar. E eu até falo assim que meu nome não é mais Patrícia, nem Pati, é Patchwork. Que eu não sou Patrícia, eu sou Patchwork de tanta cicatriz que eu tenho no meu corpo. Eu até teve uma pessoa na minha vida que, quando eu conheci, ele virou para mim e falou assim, na hora que eu tiver dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pagar uma cirurgia plástica para você. Eu falei, hã? Aí ele falou, para consertar essas cicatrizes que você tem. Daí eu olhei para ele e falei assim, olha, essas cicatrizes que eu tenho, elas contam a minha história, elas mostram as coisas difíceis que eu consegui vencer. E se você não sabe ler em mim a pessoa que eu sou, eu não sou só essa coisa externa, eu sou toda uma história de vida, uma coisa de garra e de luta. Então, você não serve para mim, né? Aí lá vou eu de novo. É uma bunda mole.
E aí é isso. Agora eu acabei de vencer um câncer no intestino, maligno, bem daqueles grandões. E Deus foi muito legal porque descobriu no começo. Só que em 5 meses que eu tive esse câncer, eu já tive que fazer exame de novo para ver se eu estava de novo. Já tive uma coqueluche, já tive que voltar para o hospital mais 2 vezes. Estou com uma restrição alimentar lascada. E isso, para mim, é a coisa mais difícil, porque hoje em dia eu já não posso comer quase nada. Mas eu fico falando assim para mim que a gente não vive para comer. A gente come para viver. Aí eu vejo as pessoas no meu derredor com umas dietas malucas, fazendo isso, eu não como isso, eu só como aquilo, nananã. E por vontade, não é porque o organismo não aceita mais. E aquilo dá uma dor dentro de mim, porque eu que gosto de comer tanto, hoje em dia não posso mais. E é uma luta, porque, tipo assim, a guerra não acabou, né? Aqui tem força, tô sempre aí. O pessoal que me conhece tá sempre me vendo aí na mídia, pintando sempre, tô com exposição. Agora fui convidada por uma produtora cultural da Globo. Ela me achou, eu acredito que tenha sido no Face, tenha visto alguma coisa minha no Face, e me convidou para fazer parte de um grupo de artistas para expor na Alemanha, em Nuremberg. A exposição vai acontecer em abril, agora dia 7 de abril. E aí, em seguidinha disso, eu fui convidada para participar de uma pré-seleção para um Festival Internacional de Arte na IFE, na Polônia, numa cidade, não sei se pronuncia Katowice, que é assim o nome da cidade. Eu participei dessa pré-seleção, fui selecionada, o pessoal, eu fiquei assim encantada, porque eu recebi um e-mail falando que meu trabalho era maravilhoso, que eles estavam super felizes que eu ia estar lá. Eu já mandei meus trabalhos já chegaram, a minha exposição vai ser em junho. Eu tinha conseguido a passagem, mas infelizmente, em função, como diz meu amigo Cândido, da medicina, não é? A saúde da Paty não está suficientemente bem para poder estar lá em pessoa, mas vou estar com a minha obra, vou estar com essa exposição em Katowice. E é isso, venho aí. Expondo direto, produzindo direto. Aqui, ó, tem exposto por diversas vezes na Europa. Eu gosto muito de ir, mas em função dessas intempéries físicas, o meu físico não está me permitindo viajar. Mas eu não viajo porque eu fico com medo de passar mal lá. E como eu tô... não minha cabeça tá 10, eu tô muito bem. Mas o meu corpo físico está muito frágil, então eu não tô podendo ficar me emocionando muito, eu não tô podendo, como eu disse antes, tá comendo qualquer coisa, então eu tô com uma dieta super restrita e isso me limita. Então, como é que eu vou sair do meu país para um outro país e como que vai ser? Se eu passar mal lá, quem que vai me atender? Então, eu não vou. Mas a minha obra já está lá e eu estou muito feliz de estar fazendo exposição no exterior. Porque a gente, enquanto artista, é muito complicado o reconhecimento. E é muito importante para a gente esse reconhecimento. Como eu falei antes, são 40 anos na arte, são 40 anos produzindo, fazendo exposições individuais, exposições coletivas no Brasil e no mundo. Então, você começar a ter esse retorno, porque eu considero isso um início de retorno, não é que já é um retorno, é um início de retorno. É muito gratificante e muito importante. E só me fortalece mais ainda para eu continuar na batalha, para continuar a produzir e cada vez mais. E ontem até ali no Face, uma certa pessoa perguntou, você está mudando o seu estilo? Mudar estilo? Como assim mudar estilo? Quer dizer, o artista não tem direito de fazer uma coisa diferente, de experimentar uma coisa diferente, só que eu nem experimentei diferente. A pessoa não conseguiu ver que continua a mesma coisa com uma outra conotação. Então, é problema dela, não é problema meu, né? Então, nem me dei ao trabalho de responder. Mas essas coisas mexem com a gente. Um falar daqui, um falar dali, né? A gente procura ficar na nuvem, mas a gente não consegue, né? Mas faz parte. Mas é isso, minha memória é isso. Um monte de história, um monte de exposição. 3 filhos,
2 netos, mais 2 netos do marido, mais um netinho que está chegando, e essa vovozinha aqui adora ser chamada de vó, tem o maior prazer de ser chamada de vovozinha mesmo, e sou totalmente enamorada com meus netos, com os meus filhos, e sou uma pessoa que ama muito, tenho um amor incrível no meu coração. Eu amo todas as pessoas.